Revoltante ver como que tem gente que realmente quer ver o Brasil duro, fudido e pobre, irmão. Não é possível isso. Recentemente foi descoberto petróleo na margem equatorial brasileira, que é uma região ali que vai desde a costa do Amapá até a costa do Rio Grande do Norte. A gente está falando de uma região na qual foi descoberta muito petróleo. Os nossos vizinhos, inclusive, o Suriname, a Guiana Francesa, já têm explorado o petróleo daquela região e já têm aumentado exponencialmente o PIB deles. A Guiana, inclusive, de acordo com a FMI, é o país que mais deve ter crescido no ano de 2024. Mas o problema é que aqui no Brasil a pauta ambiental tem sido exacerbada e colocada muito à frente dos interesses do desenvolvimento do nosso país. O IBAMA tem negado ali as explorações de petróleo por parte da Petrobras. Muitas ONGs, inclusive estrangeiras, têm feito pressão para que o Brasil não explore aquela região. O Greenpeace, inclusive, chegou a fazer um relatório falso, apontando que existem ali corais naquela região que poderiam ser muito prejudicados com a exploração de petróleo. No entanto, um professor de uma universidade federal já foi lá e desmentiu eles em relação a isso, alegando que não existe nenhum tipo de coral ali naquela região. E muito pelo contrário, aquela região ali, os poços de petróleo que serão explorados, ficam a mais ou menos 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, que é uma região importante ali que tem levantado muita preocupação por parte dos ambientalistas. E, de fato, é importante que a gente evite que qualquer tipo de resíduo chegue perto dos nossos rios, dos nossos mares. No entanto, os estudos já apontaram essa distância de 500 quilômetros e, além disso, o fluxo marítimo, a corrente marítima que passa naquela região, ela tende a expulsar para fora do nosso território qualquer possível resíduo que possa vir a existir decorrente da exploração de petróleo. Além disso, a gente está falando da Petrobras, é uma empresa super qualificada e reconhecida mundialmente pela sua qualidade no serviço que faz, nas explorações que tem. Diferente de muitas outras empresas estrangeiras, como a Shell, a ExxonMobil, que até hoje são processadas e pagam por danos ambientais, crises enormes ambientais que elas geraram por parte dos seus postos de exploração. E é válido lembrar também que o tipo de petróleo a ser explorado na margem equatorial é um tipo de petróleo mais fino, ou seja, ele é menos difícil de você extrair, ele emite menos carbono na sua extração, exatamente por ser um tipo de petróleo mais leve e mais fino. E um último detalhe muito importante aqui, a última vez que a gente descobriu uma região com tanto potencial de exploração, de recursos, de desenvolvimento, foi há 17 anos atrás, mais ou menos, com o pré-sal. Todo mundo ficou muito entusiasmado com a possibilidade de explorar petróleo no pré-sal, que fica aqui no Sudeste. O Rio de Janeiro, inclusive, ganha muitos royalties por isso. Mas, logo depois dessa descoberta, a gente passou a ser sabotado de todas as maneiras possíveis. A Petrobras ela foi espionada pelo governo do Obama nos Estados Unidos. A gente passou por um impeachment, a gente passou por uma crise política, uma crise econômica enorme, e a gente não conseguiu fazer o proveito desse tipo de recurso. Então é importante que a gente fique muito atento a tentativas de sabotagem que muitas vezes a gente sofre sem nem perceber. O Brasil não concluiu seu processo de desenvolvimento e ainda é preciso olhar para o petróleo com uma certa importância.